Dia 1º de dezembro completa 32 anos que a ONU firmou uma data para lembrar sobre o combate à AIDS. E para falar sobre esse assunto tão importante, eu vou conversar com o professor de História, o Eudson Alves. Tudo bem? Seja bem-vindo. Tudo bem, Ana? É um prazer estar aqui com vocês, tá? E falar desse dia primeiro, uma lembrança tão importante, né, em nossa sociedade, tá? E é um tema que, infelizmente, hoje foi deixado de lado, né? Que é sobre o HIV, né? E poucos sabem da origem que começa ali em 1988 em Washington, né? Que também foi uma pandemia que acontece essa na década de 80, esse retrovírus que se espalhou por todo o mundo, né? Iniciando ali na década de 50, um caso à parte que só afetava os homossexuais, né? E aí passou a ser denominado vírus dos homossexuais, e na década de 70, 80, os heterossexuais também começaram a se infectar, né? E aí, ó, em 88, logo em Washington, começa os protestos na frente da Casa Branca, né? Por direito de saber da ciência e saber do governo uma resposta para duas coisas. Primeiro, ao combate a esse retrovírus. Segundo, contra a discriminação que estava já acontecendo com quem tinha o HIV e a AIDS, né, na época. Tá certo. E como que está esse combate atualmente? Quais são as perspectivas que o senhor, como professor de História, né, vê para o futuro relacionado ao HIV e AIDS? Olha, atualmente, até os últimos dados de 2019, são mais de 25 milhões de mortos, né? Mais 70 milhões, segundo a NICE, está infectados, e 38 milhões de pessoas estão em tratamento. E hoje continua, né, essas pessoas sendo vítimas de discriminação, né? Porque dá a entender que uma pessoa que tem AIDS, né, ou dá a entender que se a pessoa vai morrer e ela tem esse retrovírus, ela morreu de AIDS. E lembrando que a AIDS nada mais é do que o combate, ela acaba com a imunidade da pessoa. Ou seja, qualquer doença simplória, ela leva a pessoa a óbito, né? Então, hoje ainda assim, por causa dos mitos, né, de umas analogias que não existe sentido, as pessoas ainda acabam sendo discriminadas. A sociedade acaba não vendo uma pessoa que tenha AIDS como uma pessoa comum, uma pessoa normal. Futuramente, nem a própria ciência tem, não sabe se vai ter vacina ainda, algum método que dê cura efetiva para essas pessoas. Tá certo. E a gente está falando sobre esse assunto aqui, né? Que ele é lembrado todo ano no dia 1º de dezembro. Qual que é a importância que o senhor vê de ter uma data específica para debater esse assunto, que tem que ser debatido por todos os veículos de comunicação diariamente, é um assunto muito importante de saúde, de utilidade pública. Como que o senhor vê a importância dessa data, desse 1º de dezembro, para o combate, né? E para ser lembrado também a luta contra a AIDS? Olha, numa época de pandemia como a Covid-19, né, é bom lembrar que, como eu já falei logo no início, é bom lembrar que o HIV, a AIDS, ela também foi uma pandemia. Então, ela ainda continua matando mais propriamente do que o próprio Covid-19, né?
Infelizmente, a medicina, não menos importante, está focando muito, sim, na vacina, uma solução para a Covid. Mas já de algum tempo também esqueceram, né, sobre essa doença. Esqueceram de falar, esqueceram de investir. São pessoas comuns que precisam, sim, serem vistas. Precisam, sim, continuar, né, a medicina continuar fazendo o mesmo esforço numa vacina como se fazem aí para a Covid-19. A mesma coisa. O maior, porque, como eu disse, ainda a AIDS, sim, ela continua matando bem mais, 1000 vezes mais, do que a própria Covid-19.